Alô, galera, aqui é o professor Alisson Reis, das disciplinas de Organização, Sistemas e Métodos e Administração da Produção e Materiais. O meu recado vai hoje para o pessoal do segundo técnico. Vou passar para vocês aqui uma relação do que a gente já fez na parte presencial e depois vai ter também a parte EAD que nós vamos trabalhar aí à distância aí por esse motivo da quarentena. Então tá, pessoal. Trabalhos realizados no presencial, todos no caderno, né? A gente fez aquele do Just in Time, né? Que significa, muitas pessoas traduzem como tempo justo, mas na verdade seria a tradução literal apenas no tempo, né? Nada mais é você entregar, ele é mais uma filosofia, é você entregar o material da quantidade desejada, como o cliente quer, na hora que o cliente quer, conforme os parâmetros desejados pelo cliente. Era como se você fosse comprar, por exemplo, algo da internet. Um produto que você trouxe lá de um outro país. Você quer que ele chegue aqui nas melhores condições, no tempo hábil, com a rastreabilidade. Então, just in time seria isso. Então, isso a gente fez no caderno. Para quem não entregou ainda, vamos correr atrás. Supply Chain Management é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. É aquele desenho da cadeia que a gente fez lá do fornecedor, partindo do fornecedor para uma fábrica, da fábrica depois vai para um atacadista, para um varejista, e depois para o consumidor final. É da matéria-prima até o produto final, passando por todos esses intermediários. Igual a gente conversou bastante em sala, existe aquela cadeia curta e a cadeia longa, né? A cadeia de suprimentos longa é aquela onde existem vários intermediários. Quanto mais intermediário, o produto lá no final vai ficar um pouco mais caro, porque todos vão querer uma parte, uma margem de lucro ali dentro, os intermediários vão querer uma margem de lucro. Então o produto lá no final vai ficar mais caro. E uma cadeia curta é aquela onde não tem intermediário. Então você consegue pegar, por exemplo, um produtor, um alimento orgânico. Eu vou lá como cliente final, compro direto do produtor, fornecedor. Então ali, o que vai acontecer ali não vai ter tantos custos que aconteceria numa cadeia longa. Existem vantagens e desvantagens tanto em uma quanto em outra. Uma vantagem de uma cadeia curta é que o fornecedor consegue ficar tete a tete, conhecer o teu cliente, saber o que ele deseja ali, é uma grande vantagem. Desvantagem, o produto vai ficar ali numa região local, não vai expandir muito, vai atender aquela clientela. Agora analisando uma cadeia longa de vantagem, que ela consegue fazer a globalização do produto, né? Um produto hoje feito, por exemplo, numa pequena cidade do interior, pode ir para o outro lado do mundo, graças aos intermediários, a globalização, a cadeia de suprimentos, né? Fazendo o produto chegar até o outro lado do mundo. Interessante isso. Desvantagem é mais as questões de custos, né? Porque vai envolver uma logística, uma distribuição muito grande ali. Os custos vão ser um pouco elevados. Falamos sobre estoque puxado e empurrado também, né? Em sala de aula, na parte presencial. Seria o estoque empurrado, é aquele que você tem uma expectativa de demanda, faz o produto e vai tentar sair por aí vendendo, vai empurrar para o teu cliente. Claro, tem muitos outros conceitos, né? Eu estou resumindo esses conceitos para vocês pesquisarem, correrem atrás aí mais detalhadamente. Mas seria teoricamente isso. Você tem uma expectativa de demanda, faz o produto e sai por aí procurando vender. Agora no estoque puxado, posso pegar, por exemplo, um fast food. O fast food lá não tem como deixar os produtos já prontos para o cliente chegar lá e comprar, não. Muitas vezes o lanche ele é montado ali na hora, o cliente vai montando o combo dele, vai montando o lanche conforme os ingredientes que ele quer. Então o cliente está puxando ali a demanda. A demanda ali é puxada, o estoque está sendo o quê? Puxado. Porque o atendente vai perguntando para o cliente vai falando, eu quero mais salada, quero mais carne, quero mais isso. Vai montando ali o lanche dele, daí vai ter uma configuração de lanche e vai ter um custo para essa configuração de lanche. Então é um estoque puxado. O cliente ali está puxando todo o estoque, a produção. Diferente de uma empresa que produz o item e depois tenta empurrar aí para o cliente, né? Então estoque empurrado, estoque puxado. Na empresa pode existir os dois com certeza, os dois ramos. Na parte EAD, pessoal, eu vou solicitar que vocês pesquisem a parte das 8 mudas, né? Muda em japonês significa desperdício, né? Fazer uns pequenos relatórios aqui para vocês ir pesquisando, porque lá na frente, quando voltarmos para a parte presencial, vou trabalhar em cima desse tema. Pode fazer essas pesquisas no arquivo do Word, não tem problema. A gente pode postar lá no Google Classroom. Vamos acompanhar também as aulas gravadas, como que vai ser as aulas, para a gente poder acompanhar o que vai ser passado e mais esse material aqui para poder a gente ir se embasando, né?
Então, o que eu posso falar das 8 mudas para adiantar para vocês, como muda significa desperdício, são os desperdícios em várias etapas da tua fábrica, né? Uma delas seria o excesso de produção. Produzir demais é um desperdício. Muitas vezes você teria que produzir a quantidade ideal, né? Fazer aquela quantidade que vai estar bem alinhado com a demanda. É muito interessante você ter o teu estoque, tua produção alinhado com a demanda, sem fazer muito estoque. Então essa é a ideia de você, é um dos desperdícios que a gente tem que eliminar, é o excesso de produção. Se eliminar o excesso de produção, a gente também vai conseguir eliminar o excesso de estoque. O excesso de estoque seria uma outra muda, um outro desperdício, né? Estoque muito alto é dinheiro parado. Então não compensa você ter. Tem empresas que preferem trabalhar com estoque para atender rapidamente a demanda. Só que o interessante é você trabalhar de uma forma enxuta, né? Você conseguir comprar a matéria-prima e a quantidade ideal, produzir tudo um reloginho, produzir a quantidade ideal e mandar para o cliente a quantidade ideal. Seria trabalhar de uma forma mais enxuta. O excesso de transporte é outra muda também. Você tendo um excesso de transporte, de erros de rota, a rota está errada, o tipo de veículo para aquele produto que está sendo levado não é o adequado, a cotação dos fretes, por exemplo, se estiver fretando transportadores, se não pensar nos custos da logística aí, vai ter um excesso de custo com transporte. Outra muda, movimentos desnecessários, né? Um layout, que é o layout dentro da empresa, é o arranjo físico, como estão dispostos as máquinas, as pessoas, os materiais. Então, você muitas vezes num lugar bagunçado, sem muita organização, você vai ter movimentos desnecessários, fica aquele cruzamento de pessoas. Então, você pensar num layout que favoreça a linha e você ganhe tempo com movimentos, é interessante. Seria um outro desperdício, né? Um movimento desnecessário. Defeitos e retrabalho, né? Você tem muita perda, perdendo tempo com retrabalho. Tem empresas que muitas vezes retrabalha 30, 40% do seu produto. E isso daí que gera custo também. Tempo de espera, né? Tempo é dinheiro, então tem que pensar também em melhorar os procedimentos, melhorar a produtividade para reduzir o tempo de espera. Processamento impróprio de produtos, né? Você processar de uma forma incorreta, conforme um planejamento que vem incorreto, muitas vezes você faz de uma forma incorreta, de reduzir isso também. E o principal que eu vejo ali da 8ª muda seria o intelectual, as pessoas, né? Você desperdiçar o intelectual das pessoas que tem na sua empresa, as grandes ideias. Isso seria um grande desperdício ali nas 8 mudas. Outra pesquisa também que eu pedi para vocês, pessoal, vocês pesquisarem Lean Manufacturing, né, que é você fazer a manufatura enxuta dentro de uma fábrica, pesquisar um pouco sobre isso, fazer as coisas conforme um reloginho mesmo. Não tenho muita matéria-prima, o processo ele trabalha com aquela matéria-prima com pouca perda, atende o cliente ali na quantidade ideal, trabalhar de uma forma enxuta. Outra pesquisa é pesquisar os modais de transporte e seus custos, né? Modal de transporte, pessoal. Modal de transporte a gente pode pensar assim na nossa matriz, né? A gente tem o rodoviário, responsável por 60% aí dos produtos que são movimentados aí no Brasil, né? Tem o rodoviário, ferroviário, tem o meu modal aéreo, o modal aquaviário, né? Que eu posso dividir ele em água salgada ou doce, né? Então tem o aquaviário e por último o modal dutoviário feito por dutos, né? O rodoviário, todos eles têm vantagens e desvantagens, né? Mas os países que conseguem uma grande redução de custo com o transporte são aqueles que investem nas ferrovias, né? Modal ferroviário, países europeus, Estados Unidos. Só pra gente, eu vou passar, vai ter alguns vídeos para vocês, só para vocês analisarem o custo que a gente tem para, por exemplo, em 120 quilômetros com a logística feita por caminhões, daria para atravessar a costa americana inteira, mais de 4.200 quilômetros ali, feito por trens. Seria o mesmo custo. Imagina você, em vez de rodar 120 km, rodar 4.200 km pelo mesmo custo. Outra questão que eu posso falar aí de modal, vocês vão pesquisar e vão ver nos vídeos, questão do, um exemplo, porto, né? Tem um porto aí que o tempo, os navios ficam na espera, no gargalo ali, né? É um gargalo, todo mundo esperando numa fila para ser atendido para atracar no porto ali. Em média, cada navio é 60 mil reais por dia. A diária é 60 mil reais de cada navio. Imagine 80 navios esperando 7 dias por semana, o custo semanal aí dessa espera. Imagina multiplicar todos esses custos aí durante um ano, quantos milhões, bilhões vão dar aí. Então, vocês vão pesquisar também o modal de transporte. Então tá, modal rodoviário feito por caminhões, tem as vantagens e desvantagens, vocês podem pesquisar. Modal ferroviário, vantagem e desvantagem. O aquaviário, o aéreo e o dutoviário feito por dutos.
certo? Também tenho aqui o modal, outra pesquisa, assistir os vídeos, né, e fazer um relatório. Beleza, pessoal? Um dos vídeos são problemas na logística brasileira e transportes de cargas do Brasil. É um dos mais caros e ineficientes do mundo. É uma grande desvantagem essa parte de transporte. Então foquem aí, pessoal, nessa parte. A parte presencial que vocês fizeram vai estar em amarelo e a parte que está ali em branco é a parte que vocês vão ter que fazer EAD, junto com as outras atividades que vão surgir aí no decorrer das disciplinas aí, no Aula Paraná, nos vídeos, na TV. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.